tarefa de corrigir um atraso econômico não pode ser comparada ao problema da recuperação econômica europeia, nem mesmo depois de uma guerra destrutiva. Essa frase é do Hal Prebisch e ele a escreve em 1964. Segundo Edgar Dossmann, o Prebisch foi considerado o Keynes latino-americano, o pai do desenvolvimento. O Prebisch vai buscar tanto diagnosticar os problemas da América Latina, como sugerir políticas alternativas. E ele é motivado justamente pela sua responsabilidade de ser um pensador econômico numa região ainda subdesenvolvida. E ele faz um chamamento para os pensadores da América Latina. Diz ele, no Manifesto Latino-Americano de 1949, dificilmente se poderia pretender, na verdade, que os economistas dos grandes países, empenhados em gravíssimos problemas próprios, viessem a dedicar a sua atenção preferencialmente ao estudo dos nossos. Compete, primordialmente, aos próprios economistas latino-americanos o conhecimento da realidade econômica da América Latina. Somente se viermos a explicá-la racionalmente e com a objetividade científica é que será possível obtermos fórmulas eficazes de ação prática. O Hal Prebisch é um dos autores que eu trato no meu livro 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico e ele é o foco do meu vídeo de hoje. Para entender a perspectiva do Hal Prebisch, é impossível desvencilhá-lo da perspectiva da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que será criada em 1948, justamente com o objetivo de observar e de propor políticas de desenvolvimento para essa região do mundo, para a América Latina. A perspectiva cepalina estruturalista parte da ideia de que os problemas da periferia são reflexo e resultado da sua estrutura social e econômica. O método histórico-estrutural analisa como as instituições e a estrutura produtiva condicionam a possibilidade de desenvolvimento econômico desses países, dessas nações. É com base nesse método histórico-estrutural que o Prebisch e outros autores associados à escola de pensamento estruturalista cepalina, tal como o Celso Furtado, é como eles vão então identificar os problemas particulares da América Latina e a partir dessa identificação, desse diagnóstico, é que vão então propor políticas alternativas. O texto em que eu vou me concentrar, principalmente nesse vídeo de hoje, é o chamado Manifesto Latino-Americano, que será escrito em 1949. O nome extenso do Manifesto Latino-Americano é o Desenvolvimento Econômico Latino-Americano e seus principais problemas, que revela, de uma outra forma, o que eu acabei de dizer, que fundamenta o método histórico-estrutural. Então, para entender as especificidades dos problemas da América Latina e a partir daí derivar políticas de desenvolvimento adequadas àquele contexto, fazia-se necessário fotografar a estrutura tanto social quanto produtiva da América Latina. Só a partir dessa fotografia estrutural seria possível, então, entender a raiz dos problemas enfrentados pela América Latina. E é justamente essa a questão ressaltada pelo Prebisch. Até aquele momento em que ele está escrevendo, as políticas adotadas pelos países latino-americanos não haviam enfrentado seus problemas na sua raiz. Então é essa questão que está sendo levantada por autores da vertente estruturalista. Então, para enfrentar os problemas estruturais da América Latina, começando por sua matriz produtiva, Prebisch vai indicar o caminho da industrialização como necessário, embora não suficiente, para enfrentar as questões do subdesenvolvimento. E depois eu explico porque eu estou dizendo que a condição de industrialização aparece como necessária, mas não suficiente. Como fazer para promover a industrialização no contexto da periferia? Essa era a dificuldade. E primeiro, antes disso, por que industrializar a periferia? Porque só assim, para romper com a armadilha contida
na teoria das vantagens comparativas ricardiana. Então, o ponto da crítica inicial do Raul Prebisch é justamente dizer, veja, né, a teoria das vantagens comparativas ricardiana e a sua decorrência em termos de modelos de crescimento e de inserção externa acabava por aprisionar a periferia na sua condição de periferia. E aqui explico o que Prebisch nomeia como centro e nomeia como periferia. Ele nomeia como centro aqueles países que geram progresso tecnológico. E ele nomeia como periferia os países que recebem os efeitos desse progresso tecnológico. Ora, se a teoria das vantagens comparativas ricardiana de fato funcionasse, não seria um problema ser periferia. Em que sentido? No sentido de que a periferia, por meio do comércio internacional, acessaria as benesses do progresso tecnológico. Ele vai justamente identificar que existia uma tendência à deterioração dos termos de troca dos bens primários comparativamente aos bens manufaturados, quando observados num prazo mais longo, no longo prazo. Essa tese será conhecida na literatura como a tese Singer-Prebisch. E por que ela se contrapõe à perspectiva da teoria das vantagens comparativas ricardiana e por que a partir dela também se deriva um novo caminho ou uma nova estratégia para a promoção de crescimento e desenvolvimento e também uma nova forma de inserção internacional, né? Por quê? A partir dessa identificação da tendência da deterioração dos termos de troca, que por sua vez se explica pela diferença da elasticidade de renda das importações dos bens primários e dos bens manufaturados, a partir dessa identificação se deriva a necessidade da industrialização como uma forma de romper com essa tendência à deterioração dos termos de troca. Então, a industrialização permitiria, por um lado, a diversificação da matriz produtiva interna dessas economias e, a partir da diversificação da matriz produtiva, poderia, numa segunda fase, transformar a pauta exportadora dessas economias e tornar essa pauta exportadora menos dependente de bens primários e também transformar a pauta importadora dessas economias, tornando-a menos dependente de alguns bens manufaturados que poderiam passar a ser produzidos internamente. E aí eu explico porque essa diferença da elasticidade de renda da importação entre um país periférico e um país central, por que ela se configura em uma variável tão importante? Ora, a elasticidade de renda de importação de um país periférico dependente de importação de manufaturados, ela tende a ser alta. E a elasticidade de renda de importação de um país central, que portanto está mais concentrada na importação de bens primários, ela é baixa. Traduzindo, o que isso significa? Significa que diante de um aumento da renda, no caso da periferia, essa renda será transformada num aumento da demanda por bens importados manufaturados. Já do ponto de vista do país central, que tem uma baixa elasticidade de renda da importação, diante de um aumento da renda, essa renda não necessariamente vai se traduzir num aumento da demanda por bens primários. E aí vocês podem se perguntar por que isso acontece? Ora, pela própria natureza do bem. Bens primários que têm baixa diferenciação de produto, têm baixo valor agregado a esses bens, eles sofrem com duas tendências. Primeiro, eles podem ser produzidos por qualquer um, na medida em que eles não envolvem complexidade em sua produção. E segundo, por serem bem simples, do ponto de vista do consumidor, atinge-se um grau de saciedade mais rapidamente. Então, quando aumenta a minha renda, se eu já tenho um nível de renda suficiente, eu não vou transformar esse meu aumento de renda no consumo de mais alimentação. Provavelmente, eu vou direcionar essa minha renda adicional para acessar bens com mais tecnologia associada a esses bens, bens mais diferenciados. Portanto, então olhando de um ponto de vista mais macro, mais global, está colocada aqui uma tendência no mundo
de que os bens mais sofisticados sempre terão mercado para esses bens. E os bens mais simples chegam no limite de expansão desse mercado, porque chega uma hora que você não quer mais comprar feijão, você não quer mais comprar laranja, você não quer mais comprar café, você não quer mais comprar açúcar. Agora, a sua demanda alimentada pela própria inovação tecnológica de acessar cada vez mais bens sofisticados com tecnologia associada a esses bens, essa roda de consumo, ela não tem fim, né? O fim dela é o fim do progresso tecnológico. Com essas duas questões colocadas, iluminadas por esse conceito de elasticidade de renda de importação, fica então mais claro por que se especializar em bens com baixa complexidade associada à sua produção, porque isso constitui numa estratégia extremamente arriscada e fragilizada de crescimento e também de desenvolvimento. Então, a industrialização aparece aqui como, repito, uma condição necessária, embora não suficiente, para permitir uma trajetória de crescimento e de desenvolvimento com maiores chances de sucesso. Então, a industrialização aparece como uma possibilidade de superar os limites impostos pelo respeito à teoria das vantagens comparativas e na especialização produtiva de bens primários. Então, a industrialização passa a ser o principal objetivo dessa estratégia de desenvolvimento. Diz ainda o Prebisch, o crescimento conduzido pelo progresso técnico tenderia cada vez mais a aprofundar, então, essas diferenças entre as nações periféricas e as nações centrais na ausência de uma política alternativa por parte das nações periféricas. Então, a tendência ao desequilíbrio externo por parte da periferia era uma tendência que ficaria cada vez mais fortalecida. E a explicação para isso, novamente, a tendência à deterioração dos termos de troca dos bens primários em comparação aos bens manufaturados. Tá? E aí o Prebisch apresenta mais duas explicações para isso. Primeiro, o progresso tecnológico levaria a uma redução da importância relativa dos bens primários no valor dos produtos finais. E isso a gente pode enxergar de várias formas. O progresso tecnológico, a inovação tecnológica na produção, por exemplo, torna a utilização das matérias-primas mais eficiente. Então, com métodos mais eficientes de produção, você passa a precisar menos de matérias-primas. Uma outra forma de enxergar isso, o progresso tecnológico pode criar bens substitutos àquelas matérias-primas. Então, há mais tendências que se somam àquelas que eu anteriormente destaquei, da própria natureza, da demanda, da elasticidade e renda da demanda por cada tipo de bem, se soma a essa pressão imposta pelo próprio progresso tecnológico. Outra pressão imposta pelo próprio progresso tecnológico é a questão da diversificação dos padrões de consumo. Esses padrões de consumo, eles vão passar a demandar cada vez mais bens mais sofisticados e complexos. E por que isso? Porque se a gente está olhando uma tendência no mundo de incremento da renda per capita média e também uma tendência crescente desse progresso tecnológico, ora, a renda que sobra para as pessoas que já passaram do nível de subsistência será direcionada para bens mais sofisticados e não para bens primários. Então, por conta de todas essas questões, se coloca aqui que a industrialização seria a única forma, o único meio de permitir uma requalificação do padrão de inserção externa dessas nações, de modo a lutar contra a tendência da deterioração dos termos de troca dos bens primários em comparação aos manufaturados. E aí a pergunta que se coloca é como fazer isso, né? Então será inevitável, do ponto de vista do Prebisch, recorrer a um protecionismo, mas note-se, esse protecionismo será um protecionismo transitório. Outra necessidade que pode aparecer, e quase sempre aparece do ponto de vista da periferia, é recorrer ao capital externo como uma forma de financiamento desse processo de industrialização. Mas também aqui o capital externo deve aparecer como uma ajuda transitória. A grande questão que se coloca, e aí se deriva a importância do planejamento estatal de todo esse processo, é que dada a escassez de recursos disponíveis ou ainda a fragilidade da condição de endividamento externo,
Esse planejamento tem que ser feito de forma muito cuidadosa e estratégica. Ele tem que ser feito mirando, de fato, a transformação e diversificação da matriz produtiva e a requalificação do padrão de inserção externa dessa nação. Nesse sentido, o setor exportador aparece como um setor fundamental para que esse processo possa de fato continuar, porque é o setor exportador, partindo de uma nação que estava calcada no modelo primário exportador, que permitirá derivar as divisas necessárias para então investir nesse processo de transformação industrial. Então, a administração dessas divisas se constitui como um dos fatores fundamentais para esse planejamento de desenvolvimento calcado na estratégia de industrialização. A prioridade, novamente, está no setor industrial, mas isso não quer dizer que, por exemplo, o setor produtor de bens primários deve ser totalmente relegado à sua própria sorte. Constitui como objeto de transformação também a capacidade de produção da agricultura dessas nações. Adicione-se a isso a necessidade de atenção por parte do Estado de lançar mão de políticas anticíclicas. E aqui a gente enxerga de maneira ainda mais evidente a ideia de Estado keynesiano que está por trás do estruturalismo cepalino da perspectiva de Hal Prebisch. E por que essas políticas anticíclicas se mostram tão importantes? Porque, em sendo ainda países dependentes de exportação de bens primários, e aqui ressalto novamente, esse setor de exportação de bens primários como fonte importante de recursos para financiar esse processo de transformação, a exportação de primários ela está sujeita às oscilações do mercado internacional. A ocorrência de oscilações no mercado internacional são mais do que esperadas. Para uma economia que depende muito desses impulsos externos, está claro que isso fragiliza as possibilidades de sustentação do processo de crescimento e desenvolvimento. Então, aqui o Estado aparece como um agente importante para manter em níveis adequados a demanda agregada dessas economias, impedindo que esse impulso dinâmico se esvaia e se perca. Outra forma de enxergar a importância do papel do Estado e por que o desenvolvimento industrial não seria algo naturalmente concebido e, portanto, necessitava de planejamento que criasse as condições para que essa industrialização de fato vingasse na periferia, eu trago aqui um outro trecho do Prebisch, agora de um texto dele de 1952, em que ele diz o seguinte: a política de investimento deve procurar estabelecer uma clara distinção entre a conveniência dos empresários e os interesses gerais da economia. Eu fui ressaltando ao longo desse vídeo que a questão da industrialização para um estruturalista cepalino, tal como Hal Prebisch, aparece como condição necessária, mas não suficiente, para alçar essas nações subdesenvolvidas da América Latina à condição de desenvolvimento. A industrialização aparece como o único caminho para transformar a matriz produtiva dessas economias, requalificar o seu padrão de inserção externa e, com isso, enfrentar a tendência à deterioração dos termos de troca dos bens primários que aprisionava essas nações na condição de subdesenvolvimento. Mas, combinada à industrialização, deveria vir uma outra transformação de caráter social, que é justamente romper com a lógica prévia da maneira como se distribui a renda e a riqueza dessas nações. Então, essa é a segunda parte, que compõe o que seriam as condições necessárias para gerar desenvolvimento no contexto da periferia latino-americana. E aqui eu encerro com uma outra frase bastante marcante do Hal Prebisch, de um texto de 1963. A prova da robustez dinâmica de um sistema está em sua capacidade de imprimir velocidade ao ritmo de desenvolvimento e de melhorar progressivamente a distribuição de renda. Então, o recado que deixo de um estruturalista cepalino, tal como Prebisch, é que a transformação produtiva devemos combinar também uma transformação social.
nós temos que nos preocupar com a complexificação da nossa matriz produtiva, a diversificação dela, a requalificação do nosso padrão de inserção externa, mas sem descuidar das nossas desigualdades seculares.